Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu pretendo neste vídeo falar um pouquinho sobre videogame, tá? Falar um pouquinho sobre curiosidades, a indústria, os esportes eletrônicos no caso. Tentar explicar um pouco mais o meu fascínio por videogame, por que eu acho ele tão importante e por que ele faz parte integral da minha vida até hoje, inclusive. O que vai acontecer com esse entretenimento que vai cada vez mais evoluir. Esse é um dos entretenimentos que vai ter uma evolução muito maior que os outros tipos de entretenimento que a gente tem hoje, aliado à realidade virtual e à realidade aumentada. Enfim, eu queria explorar um pouquinho com vocês, passar para vocês um pouco sobre o que eu acho do videogame, da indústria do videogame, inclusive tentar tirar um pouco essa questão do preconceito, né? Porque o preconceito que a gente ouve quase sempre aí, que videogame é coisa de criança, que não serve para nada, que é uma grande besteira, que é perda de tempo, que é muito violento. Tá? E esse tema, na verdade, ele vai ser um tema que vai se expandir para outros vídeos meus, porque eu pretendo aqui falar um pouquinho mais sobre outras questões pertinentes ao mundo do videogame, como por exemplo curiosidades, algum jogo específico que marcou uma época, ou que marcou a minha vida no caso. Também o próximo tema que eu pretendo falar sobre videogames, né, nesse mundo dos videogames, é se videogame é arte ou não. Mas hoje é um vídeo mais tranquilo, mais geral, que eu vou falar aqui só um pouquinho sobre o meu sentimento sobre o videogame e um pouquinho algumas curiosidades, alguns números, que videogame é uma coisa séria e cada vez está se tornando cada vez mais séria, tá? Já deixou há muito tempo de ser coisa de criança e hoje já tem muito marmanjo aí ganhando muito dinheiro com videogame. Passou de uma indústria muito pequena, tá? Foi na década de 70 que começaram a surgir o Atari, começaram a surgir os videogames que você podia levar para casa, porque antes eram fliperamas, você tinha que ir até uma casa de jogos eletrônicos para se divertir. Na década de 70 que você começou a transportar isso para dentro de casa, onde você podia plugar um aparelho eletrônico que recebia cartuchos, né? E plugar na TV e poder divertir a família ou divertir a criança que estava lá. É da década de 70 para frente que começa a ganhar importância o videogame. E obviamente, mais ou menos em 1977 e depois em 83 a gente tem uma queda brusca nessa indústria que a gente chama de videogame crash, né? Que é uma queda brusca mesmo, que muitas empresas falam, assim como a gente teve a bolha da internet em 1999, teve essas bolhas também na questão do videogame. Todo mundo apostava nessa indústria e aí ela, por uma questão de limite técnico, empacava e aí havia esse crash, essa derrubada na indústria. Só que nem por isso a indústria parou. E uma das principais empresas que ajudaram nessa questão de mobilização, no aumento, né, desse entretenimento no mundo, foi a Nintendo.
empresa qual eu realmente não sou fã, não gosto dos jogos da Nintendo, mas eu reconheço a importância da Nintendo no mercado e a contribuição dela para essa indústria que foi enorme. Bom, então e aí depois desses crashes a indústria começou aí a engrenar e começou a ganhar força, tá? E foi mais ou menos na década de 90 que ela começou a ganhar real potência em relação aos outros tipos de entretenimento, ou dos outros tipos de indústria de entretenimento, como por exemplo filmes, séries e música. E aí começaram a surgir os grandes jogos na década de 90, os principais consoles começaram a surgir. Nessa década, a indústria de jogo começou aí a crescer. Era modesto em comparação aos bilhões de dólares de cinema e aos bilhões de dólares da música, né, do entretenimento de música. Ele era muito pequeno relativamente, só que o crescimento nos últimos anos, e principalmente nas últimas 2 décadas, foi imenso, ao ponto de hoje ela ser o entretenimento com mais valor de mercado do planeta Terra, ganhando disparado do cinema e da música combinados, tá? A indústria de videogame hoje é a mais importante indústria de entretenimento do mundo, tá? É a que está levando mais dinheiro e, consequentemente, é a que vai evoluir mais nas próximas décadas, com a ajuda da realidade virtual, principalmente, e da realidade aumentada. Eu falei um pouco sobre realidade virtual e realidade aumentada em vídeos anteriores. Quem ainda não viu, assiste, tá aí, que tá bem legal, tá bem bacana, dá para ter uma ideia que vai estar vindo por aí, né, no futuro. É uma indústria que ganhou muita importância e muita relevância nessas últimas décadas. Para vocês terem uma noção, a Globo está correndo atrás para fazer um programa aí, ou se é que já não está no ar, é o programa, que fala sobre videogame e esporte embasado no videogame. Que o videogame começa a ganhar uma relativa importância aí nas nossas vidas, ao ponto de até TVs dinossáuricas aí, das nossas TVs aí que prezam sempre pela mesma coisa, novela e notícia, né? Estão começando a tentar ganhar esse mercado, que eles viram que eles estão muito longe, anos-luz, para conseguir reativar essa nova geração. E é o que eu falei num dos meus programas anteriores: se a TV não se adequar a essas novas gerações, ela sucumbirá definitivamente. Mas enfim, voltando ao tema da questão do videogame. Então o videogame começou a tomar uma grande proporção, tá, na questão de entretenimento, e agora já se fala inclusive da inclusão de jogos eletrônicos nas Olimpíadas. Porque se o xadrez pode estar numa Olimpíada, por que não o videogame? Por que não jogos de estratégia que demandam muito mais e que existem uma potencialidade muito maior de estratégias e de pensamento e de carga neural sua, muito mais do que o xadrez, por exemplo, né? Os jogos hoje são muito mais complexos que o xadrez. Você precisa controlar um monte de atributos no mesmo tabuleiro de um jogo eletrônico que não existe no xadrez. E para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil é muito pequeno ainda dos jogos eletrônicos como esporte, tá? Mas no Oriente já é uma febre tão grande, mas tão grande, que hoje, 2016, as Olimpíadas de Jogos Eletrônicos realizadas no Oriente, lá no Japão e na Coreia principalmente, já arrecada muito mais que a própria Olimpíada. Essas novas gerações, elas têm um interesse pelo esporte, só que o esporte eletrônico começa a se tornar uma coisa muito mais atraente para essas novas gerações. O que eu vou falar aqui para vocês parece até uma coisa surreal, mas ela acontece hoje em 2016. E na Coreia do Sul e no Japão já se lotam estádios completos, estádios lotados para assistir 2 equipes em confronto numa guerra virtual ou num jogo de estratégia virtual, tá? Uma equipe de 5 pessoas de cada lado, tá? E são verdadeiros estádios lotados, pessoas vibrando, tem equipe. É como a mesma coisa que a gente hoje torce para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Corinthians. Esse pessoal lá da Coreia do Sul e do Japão e na China está também crescendo muito isso. Eles torcem nos times deles dos jogos eletrônicos. Então a coisa pegou uma dimensão muito grande. E é óbvio que o pessoal do Comitê Olímpico já está um pouco de olho nisso para poder tentar agregar esses tipos de jogos nas Olimpíadas, para poder também atrair um pouco essa geração nova aí que não sei não, viu, mas está começando a dar mais atenção aos jogos eletrônicos, que inclusive que é o esporte. Não sei se isso é uma coisa muito bacana de se pensar, mas é uma realidade que pelo menos no Oriente é muito forte, tá? No Ocidente ainda a gente está engatinhando muito, nos Estados Unidos ainda é uma coisa
que não é muito grande ainda. Então vocês começam a ver aí que os jogos eles já estão tomando uma proporção muito maior do que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, encaram. Então aquele papo de que jogo não serve para nada, que é uma perda de tempo, tem que começar a diminuir isso, tá? Porque isso é realmente uma falácia. Tem muita gente ganhando muito dinheiro, tá? Eles são popstars, ganham milhões por mês, tá? Tem milhares de pessoas seguindo eles, tá? Dão autógrafos, os caras são, tipo, parece uma celebridade do esporte mesmo, eles de fato são. Então essa coisa que jogo é coisa de criança, então vai lá no Oriente pra você ver, vai lá no Japão pra você ter uma ideia se realmente isso é de criança ou não. E esse é outro ponto que eu queria tocar aqui. Para quem não acompanha essa indústria, realmente isso fica grudado na cabeça da pessoa, esse preconceito, e ela acha mesmo que a gente ainda está lá jogando Mario Bros, né? Tá jogando lá Zelda, tá jogando aqueles jogos ping-pong, sabe? A gente tá jogando aqueles joguinhos Tetris, né? O cara estagnou, né, por preconceito e acha que a gente está jogando aqueles joguinhos bem meia-boquinhas. Mas hoje em dia os videogames, eles estão a um nível de emular a nossa vida real, então eles emulam guerras, eles emulam esportes de um jeito muito e cada vez mais realista. Tá? Existe um grande leque de pessoas que jogam videogame, muitos adultos jogam videogame, eu conheço inclusive casais que têm filhos e estão lá jogando videogame, tá? Isso é bem recorrente. Então é uma coisa que deixou faz muito tempo de ser brincadeira de criança. Inclusive tem muitos jogos que têm um nível de violência muito grande, tá? Comparável ao cinema, tá? E que de fato não são para crianças, jogos de terror, e agora com o VR, esses jogos de terror vão cada vez ficar mais realistas. Inclusive acredito que o pessoal dessa indústria vai ter que começar a pôr um limite, principalmente nos jogos de terror, porque vai morrer gente. Eu acredito que o pessoal que tiver um probleminha no coração com a realidade virtual jogando jogo de terror, olha, eu não sei não, mas vai ter que começar a impor algum limite aí, a indústria ou os governos vão ter que pôr algum limite aí, porque realmente é uma coisa que já estão transpassando para um outro nível aí de entretenimento que pode ser perigoso dependendo do tipo de jogo. Então é isso, eu acho que o pessoal tem que abrir um pouco a cabeça e ver que a coisa mudou radicalmente, que hoje é a indústria que mais domina o mercado global, tá? Ganha disparado de cinema, séries, música. Se você combinar todos eles, não dá, eu acho que nem metade da indústria de videogame hoje em dia, tá? O videogame estourou e vai estourar cada vez mais com a realidade virtual e a realidade aumentada. Esse vídeo, como eu falei para vocês, era um apanhado geral sobre videogame, tá? Eu pretendo realmente criar mais vídeos especificamente sobre temas de jogos específicos ou temas que envolvam videogame, tá? E é mais que um hobby, inclusive, eu vejo ele como mais que um hobby, eu vou explicar um pouquinho em outros vídeos, tá? Mas assim, só para finalizar aqui, eu queria só deixar claro por que eu acho o videogame muito mais interessante como entretenimento do que cinema e música, por exemplo, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de música, basicamente ela faz uso de um sentido seu que é a audição, tá? E obviamente está envolvido aí os seus sentimentos ao ouvir uma música que causa nostalgia, etc.
O cinema é a mesma coisa, só que ele engloba já um segundo sentido, que não só a audição, como também a visão, e obviamente tem todo o sentimento. Então você vê aquele ator que você gosta, ou aquela atriz que você gosta, às vezes a história do filme te emociona demais, etc. Só que o videogame tem um terceiro ponto que eu acho fundamental e mais importante de todos. Tá? Ele é interativo. Essa questão de você sair da passividade, de escutar uma música, ou de assistir um filme, ou de ler um livro, inclusive, por exemplo, O Senhor dos Anéis, estou lá passivamente lendo um livro. O videogame te apresenta já um mundo construído, tudo bem, é verdade, mas não é uma coisa que você cria da sua mente. Tá? Indo para um campo, por exemplo, que nem o do cinema, que já te apresenta, né, o mundo lá daquele filme, o videogame faz o mesmo, só que você tem ação, né, dentro, vamos dizer, dessa história que está se desenrolando no videogame. E isso para mim é fundamental e é extremamente atraente. Você passa de ser um ator passivo para ser ativo, ou seja, as suas escolhas dentro do jogo podem alterar o final do jogo, podem alterar a estratégia que você faz junto com a sua equipe num jogo de estratégia, num jogo de tiro de primeira pessoa, por exemplo. Então existe aí o seu envolvimento ativo dentro desse mundo que é apresentado. Deixa eu voltar aqui, meu celular não para, tá? Deixa eu voltar aqui o que eu estava falando. Tem essa questão da arte interativa, que sempre me fascinou. Então assim, você tem aí essa grande questão, esse grande apelo, né, de você realmente estar ativo, se tornar um agente ativo e não um agente passivo nessa questão. Isso aí sempre me fascinou. E agora, com a realidade virtual, essa questão vai ficar muito mais evidente. E por exemplo, ao contrário dos livros, por exemplo, onde você está lá engajado, lendo Harry Potter e vendo os personagens, o que cada um é, você é um desses personagens de uma história, como se fosse um livro ou um filme, por exemplo. Bom, e antes de eu acabar com esse vídeo aqui sobre videogame, tá? Eu queria perguntar para você que está me assistindo e que joga videogame, o que te atrai? O que te atrai mais quando você está jogando videogame? O que te faz querer sempre voltar lá a pegar o controle do PlayStation ou ligar o seu computador para jogar os jogos que você curte, né? E aí, aproveitando também, quem quiser, quem tiver alguma sugestão, quem quiser que eu faça algum vídeo relacionado com o videogame, sabe, algum tema que tenha o videogame como relação, pode colocar também nos comentários aí, se você gostaria que eu falasse sobre alguma questão pertinente sobre essa indústria do videogame ou algum jogo específico, né? Coloca nos comentários. Como eu falei para vocês, o próximo vídeo sobre videogame vai ser a questão de videogame e arte. Videogame é arte, é considerado arte, pode ser considerado arte, não é? Então, eu acho que é um tema bem bacana para discutir. Mas se você tiver algum outro tema bacana que você acha interessante que eu possa estar falando aqui no canal, coloca os seus comentários aqui embaixo, né, do vídeo, que eu vou com certeza absoluta ler e comentar e aí de repente trabalhar em cima desse tema, tá bom? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado, mais uma vez muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever. Gostou, achou relevante, compartilha por favor, que isso me ajuda bastante. Muito obrigado, valeu!